1909, é fundada a NAACP, Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. Isto foi feito para incitar os negros em rebeliões e desordens, de maneira a causar uma disputa entre comunidades negras e brancas. A comunidade judaica contribuiu muito para a fundação e o financiamento continuado da NAACP. O historiador judeu Howard Satyar escreve em seu livro Uma História dos Judeus na América, que Schaeffer forneceu forte apoio financeiro e público para a educação afro-americana e os direitos civis. Schaeffer foi um dos membros do comitê governante da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, NAACP. Maurice de Rothschild casou-se com Noemi Ralph, de família judia sefaradita. 1911, Werner Sombart, em seu livro Os Judeus e o Capitalismo Moderno, declara que, com a menção desta firma e de seus 4 ramos, temos abordado a conexão entre o crescimento extensivo das atividades da Bolsa de Valores e a influência judaica sobre ela, para a expansão do mercado de ações. Entre 1800 e 1850, ocorreu também a expansão da Casa de Rothschild, em seus anexos. O nome Rothschild se refere a mais do que a empresa, representa toda a influência judaica na Bolsa de Valores. Com a ajuda dessa influência, os Rothschild foram capacitados a atingir sua posição poderosa. Pode até ser considerada sua posição única no mercado de títulos do governo. Não era exagero afirmar que em muitas terras o ministro da Fazenda, que não conseguia chegar a um acordo com essa firma, poderia fechar as portas de seu ministério. Há apenas uma potência na Europa, era um dito bem conhecido em meados do século XIX, e essa potência é os Rothschild. Uma dúzia de outros bancos são seus subordinados. Seus soldados são todos honestos mercadores e operários, e especulação é sua espada. 1912. Entre 1912 e 1915, a Sociedade para a Promoção das Reservas Naturais, fundada pelo banqueiro e naturalista Charles Rothschild, nascido em 1877 e falecido em 1923, realizou uma pesquisa abrangente dos habitats naturais, uma das primeiras pesquisas na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda. A documentação resultante para 284 lugares, que se tornariam as reservas Rothschild, foi armazenada em envelopes azuis do Banco Rothschild. A Sociedade para a Promoção de Reservas Naturais se tornou no The Wildlife Trust. 1913, é criado o Federal Reserve, o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos. Charles Lindbergh, que foi um pioneiro da aviação estadunidense, era um grande crítico do Federal Reserve. Ele disse que o Federal Reserve estabeleceria a mais gigantesca confiança na Terra, e que o Fed se tornaria um ditador econômico ou, como ele colocou, um governo invisível pelo poder do dinheiro. E que o pior crime legislativo das eras é perpetrado por este banco e conta monetária. O sistema Fed arrecada bilhões de dólares em juros anualmente e distribui os lucros aos seus acionistas. Some-se a isso o fato de que o Congresso americano concedeu ao Fed o direito de emitir moeda através do Tesouro Americano sem cobrança de juros. O Fed imprime dinheiro sem lastro, sem qualquer cobertura, e empresta-o a todas as pessoas através da rede de bancos afiliados, cobrando juros por isso. A instituição também compra dívidas governamentais com dinheiro impresso sem lastro,
e cobra juros ao governo americano que acabam incidindo sobre as contas do cidadão comum pagador de impostos. 1914, o começo da Primeira Guerra Mundial. Nesta guerra, os Rothschild alemães emprestam dinheiro para os alemães, e os Rothschild britânicos emprestam dinheiro para a Grã-Bretanha, e os Rothschild na França emprestam dinheiro para a França. 1916, o presidente norte-americano Woodrow Wilson nomeou o judeu Ashkenazi Louis Brandeis juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. O ministro Brandeis também tinha sido eleito líder do Comitê Provisório para Assuntos Gerais Sionistas, nos Estados Unidos, uma posição que ele manteve desde 1914. No ano seguinte, a Grã-Bretanha anunciou sua intenção de criar uma pátria judaica na Palestina. Antes de emitir um posicionamento favorável à reconstrução de um lar nacional judaico, os ingleses queriam o apoio americano. E Brandeis consegue assegurar o apoio americano à ideia. Brandeis encontra-se em pessoa com Wilson, para convencê-lo a apoiar a Declaração Balfour. Os Rothschild queriam a Palestina pela seguinte razão: eles tinham grandes interesses em negócios no Oriente e desejavam seu próprio Estado naquela área com seus próprios militares, os quais eles poderiam usar como um agressor para qualquer Estado que ameaçassem seus interesses. Os britânicos subsequentemente concordam com a proposta para a Palestina, e os sionistas em Londres contatam seus comparsas na América e informam a eles este fato. Neste mesmo ano, o presidente Woodrow Wilson concorre à reeleição sob o slogan "Ele nos manteve fora da guerra". Em 12 de dezembro, a Alemanha e seus aliados ofereceram termos de paz para acabar com a guerra. 1917, como resultado da oferta de paz da Alemanha, o presidente Wilson é levado a cumprir orientações do líder sionista na América, e ministro da Suprema Corte, Louis Dambitz Brandeis, renegando sua promessa ao eleitorado, e trazendo a América na Primeira Guerra Mundial em 6 de abril. Ao receber a notícia, o ministro do Exterior do Reino Unido, Arthur Balfour, manda redigir a declaração que afirmava que o governo inglês via com bons olhos a criação, na Palestina, de um lar nacional para o povo judeu. E redigiu uma carta aos Rothschild, que ficou conhecida como Declaração de Balfour. Caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento, na Palestina, de um lar nacional para o povo judeu, e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato a Vossa Senhoria, pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. Este foi também o ano em que ocorreu a Revolução Bolchevique. Решение о национализации этой библиотеки было принято советским правительством, первым советским правительством, и членами его являлись примерно на 80-85% евреи. Но они же, руководствуясь ложными идеологическими соображениями, шли тогда на аресты и репрессии и иудеев, и православных, и представителей других конфессий, мусульман. Они всех гребли под одну гребенку. И вот эти идеологические шоры и ложные
The U.S. State Department, in its 3-volume report on the origins of communism in Russia, published in 1931, reveals how Jewish-controlled German banks under the leadership of Max Warburg conspired as early as 1914 to send large payments to Lenin, Trotsky, and others in their attempts to bring down the Tsar. As part of this conspiracy, Jacob Schiff, head of the New York Jewish banking house of Kuhn Loeb, invested at least $20 million, which would be close to $1 billion today, toward the establishment of Bolshevism in Russia. In its article on socialism, the Jewish Encyclopedia, published in 1905, freely admits that Jews in Russia were ripe for revolution. In Russia, socialism, has become a movement of the Jewish masses. The later Encyclopedia Judaica tells us the communist movement and ideology played an important part in Jewish life, particularly in the 1920s and 1930s, and during and after World War II. The Judaica, in fact, presents an extensive list of the most powerful Jewish leaders of Bolshevism, which included Trotsky, Sverdlov, Zinoviev, Kamenev, Litvinov, Kaganovich, and many others. The Judaica also tells us just how many Jews filled the communist ranks. It says anti-Semitism drove the bulk of Russian Jewish youth into the ranks of the Bolshevik regime. When the White Russian patriots heroically attempted to regain their freedom from the Jews, the Judaica says compact Jewish masses were utilized by the Bolsheviks to suppress such counter-revolution. Clearly, Jews and native Russians were engaged in a death struggle over the destiny of Russia. Unfortunately, the Jewish masses won. A rare photo shows the First People's Commissariat. From left to right are Uritsky, Trotsky, Zinoviev, Sverdlov, and Kaganovich, all Jewish. In 1918, intelligence services of the Western powers were buzzing with reports that communism was an international conspiracy fomented by atheistic Jews. British, Dutch, American, and other intelligence reports confirmed that Jews filled the Bolshevik ranks and that as much as 75% of all Soviet commissars were Jewish. In the Illustrated Sunday Herald of February 8, 1920, Sir Winston Churchill commented on what had almost become public knowledge. There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism by these international and for the most part atheistical Jews. It is certainly a very great one. In the decades following the revolution, the question became, how much influence do the Jews still exert on the Soviet experiment? Although many of the Jewish kingpins in Bolshevism perished in Stalinist purges in the late 30s, none other than Nikita Khrushchev gives us an eye-opening view of just how many Jews were still in the Soviet government. Speaking to a delegation of French socialists, Khrushchev admitted in 1956 the government has found in some of its departments a heavy concentration of Jewish people, upwards of 50% of the staff. Because communism has historically been top-heavy with Jews, the Soviet policy of so-called anti-Semitism, much protested by Jews in the West, may in reality be but a ploy to distract the world from communism's Jewish past. Although most Jews have indeed been removed from high-profile positions in the Soviet hierarchy over the last 30 years, still Jews remain highly favored when it comes to immigration to the prosperous West. Since World War II, more than 1 million Jews have been allowed to leave the Iron Curtain, sometimes in waves of up to 52,000 a year. This contrasts to the grim reality that if even one Gentile attempts to escape, he would be lucky to receive only 15 years in prison. Jews, then, have played an enormous role in the Soviet experiment. Yet, as the Jewish Encyclopedia, in its article on socialism, again tells us, the passion of many Jews to socialize the world was not confined to Russia. As peddlers of socialism, it tells us, Jews must be reckoned among the pioneers of the socialist parties in America. As a case in point, a flood of socialistic Jews entered the FDR administration and helped pioneer the New Deal for America.
Encyclopedia Judaica says Roosevelt's liberal policies endeared him to the Jewish community, which shared with him an overriding commitment to the welfare state. It is very significant that in letting left-wing Jews into his administration, FDR set in motion a conspiracy that was soon to have the gravest repercussions. No livro As Forças Secretas da Revolução, do autor Leon de Poncis, podemos ver mais um pouco sobre isso que foi falado. Psychologist, how come I'm always having to call you?
Jacob Sheffield era fechado com os Rothschild, como já vimos anteriormente. Os bolcheviques executam o czar Nicolau II em 1918, e toda sua família na Rússia, ainda que o czar tivesse abdicado em 15 de março de 1917. Esta execução pretende obter o controle do país, mas é também um ato de vingança pelo bloqueio de czar Alexandre I ao Plano Rothschild de governo mundial em 1815 no Congresso de Viena, e pela aliança de czar Alexandre II com o presidente Abraham Lincoln, em 1864. Era extremamente importante para os Rothschild abaterem toda a família do czar, incluindo mulheres e crianças, como forma de fazer jus à promessa feita por Nathan Meyer Rothschild em 1815. Isto, entre outros fatos, é para mostrar ao mundo o que acontece quando se tenta atravessar o caminho dos Rothschild. A execução do czar Nicolau II realizou-se na noite de 16 para 17 de julho sob a liderança de Yakov Yurovsky, e resultou na morte de Nicolau II, sua esposa, suas 4 filhas, seu filho, seu médico pessoal, Eugene Botkin, a empregada de sua mulher, Anna Demidova, o cozinheiro da família, Ivan Karitonov, e o criado, Alexei Trap. Nicolau foi o primeiro a morrer. Foi baleado múltiplas vezes na cabeça e no peito por Yurovsky. As últimas a morrer foram Anastasia, Tatiana, Olga e Maria, que foram golpeadas por baionetas. Elas vestiam mais de 1,3 kg de diamantes, o que proporcionou a elas uma proteção inicial das balas e baionetas. Neste ano também, o congressista Oscar Calloway informou que J.P. Morgan é um testa de ferro de pessoas poderosas, parecendo aludir aos Rothschild, e tinha tomado o controle da indústria da mídia americana. Ele declarou: (1919) Em janeiro, os judeus marxistas, K.U. Liebknecht e Rosa Luxemburg, são mortos. A Conferência de Paz de Versailles é sustentada para decidir reparações que os alemães aceitassem todas as responsabilidades por causar a guerra e que, sob os termos dos artigos 231 a 247, fizesse reparações a um certo número de nações da Tríplice Entente. Uma delegação da organização sionista, liderada por Chaim Weizmann, apresenta o caso de uma pátria judaica na Palestina para a Conferência de Paz de Paris na conclusão da Primeira Guerra Mundial. Ele chamou atenção para a questão da promessa feita pelo secretário britânico do exterior, Arthur James Balfour, que prometeu ao Barão Rothschild a Palestina. A extensão da influência judaica na Conferência de Paz de Paris após a Primeira Guerra Mundial não é muito bem conhecida ainda hoje, mas o fato é que os judeus reuniram-se lá vindos de todo o globo. Vieram da Rússia, da Europa Oriental, da França, e em particular dos Estados Unidos, e da Grã-Bretanha. Da Grã-Bretanha veio Lord Walter Rothschild, Lionel de Rothschild, Anthony de Rothschild, Chaim Weizmann, Lucien Wolff, Nahum Sokolov, Julius Kahn, entre outros. Dos Estados Unidos vieram o rabino Stephen Wise, Felix Frankfurter, Oscar Strauss, Luiz Brandeis do Supremo Tribunal de Justiça, Walter Lippmann, Herif Denwald, Jacob de Haas, Mary Fels, Louis Robinson, Bernard Flexner, e o juiz Julian Mack da Filadélfia, entre outros.
Outros grupos de judeus veio como parte dos membros do Congresso Judaico-Americano, formado em 1918 especificamente para a Conferência de Paz de Paris. Da França veio um grupo de judeus representando a Alliance Israélite Universelle, uma organização judaica internacional baseada em Paris, fundada em 1860 para proteger os direitos humanos dos judeus de todo o mundo. Dentre essa delegação, tinha nomes como o professor Sylvain Lévy, entre outros, ao barão Edmond Rothschild e aos principais membros da Alliance Israélite, Sr. Eugène C., presidente da Comissão de Paz Franco-Judaica, o grão-rabino, Sr. Israel Lévy, o Sr. Salomon Reinhard, o Sr. Sylvain Lévy e o Sr. Bigar, o secretário da aliança. A delegação ficou endividada de forma especial. Cada fase do trabalho da delegação era, na verdade, compartilhada por seus colegas franceses, que acrescentaram à sua preciosa cooperação uma hospitalidade encantadora e delicada. Representando os interesses bancários alemães, estava um dos banqueiros mais proeminentes de seu tempo, Max Warburg, participando da Conferência de Paz de Paris de 1919 em Versalhes, como parte da delegação alemã. Neste grupo tinha mais judeus. Estes grupos foram acompanhados por um grande número de judeus nas delegações da Rússia bolchevique, Polônia e Ucrânia. Embora aparentemente representando vários países diferentes, os delegados judeus estavam lá como se representassem apenas um único grupo. E assim como vimos, a Conferência de Paz de Paris, onde foi ratificado o Tratado de Versalhes, no fim da Primeira Guerra Mundial, foi usado como uma tentativa dos Rothschild para organizar um governo mundial, sob o pretexto de acabar com todas as guerras, as quais eles mesmos criaram. Isto foi chamado de a Liga das Nações, que se autodissolveu em abril de 1946. Os Rothschild, que fundaram os bolchevistas, deveriam seguir adiante no curso da história para massacrar milhões de pessoas no território controlado pelos soviéticos. Foram os Rothschild que fomentaram a Revolução Bolchevique e a financiaram através de sua frente bancária em Nova York com Jacob Schiff e J.P. Morgan e em Londres pelo Lord Alfred Milner. É fato que Schiff deu a Trotsky os 20 milhões de dólares para a tarefa de derrubar a Rússia cristã. A história dos Rothschild mostra que eles não hesitam em gastar partes de sua enorme fortuna para alcançar objetivos. Nisso eles alcançaram sucessos surpreendentes. É sabido que Lenin, outro judeu de nome Vladimir Ilyich Ulyanov, disse: o estabelecimento de um banco central é 90% para comunizar uma nação. Isto está de acordo com o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Centralização do crédito nas mãos do Estado, por meio de um banco nacional com capital do Estado e com um monopólio exclusivo. O autor Alexander Solzhenitsyn, em sua obra Gulag, Arquipélago, volume 2, afirma que os judeus criaram e administraram os organizados sistemas de campos de concentração soviético nos quais milhões de pessoas morreram. Na página 79 deste livro ele ainda nomeia os principais envolvidos nisto, a grande máquina de matar na história do mundo. Eles eram Schultz, Yakov Rapoport, Lazar Kogan, Matvei Berman, Henrik Yagoda e Naftali Frenkel. Todos os 6 eram judeus. Foi Frenkel em pessoa, e nesta mesma conversa, quem propôs a renúncia do sistema reacionário de igualdade na alimentação dos prisioneiros e que delineou um sistema unificado de redistribuição do escasso suprimento de alimentos para todo o arquipélago.
uma escala para rações de pão e uma escala para rações de comida quente, que foi adaptado por ele dos esquimós, um peixe em um poste estendido em frente à equipe de cães de corrida. Além disso, ele propôs uma sentença fora do prazo e liberação antecipada como recompensa por um bom trabalho, mas a esse respeito ele não era original, pois em 1890, no trabalho duro de Sakhalin, Chekhov descobriu, tanto quanto de outros, com toda a probabilidade, o primeiro campo experimental foi criado aqui também, o projeto de construção do grande Belomorstroi, no canal Mar Branco-Báltico, para o qual o empreendedor cambial e especulador de ouro logo seria nomeado, não como chefe de construção, nem como chefe de um campo, mas para o cargo especialmente criado para ele, de chefe de obras, o superintendente-chefe de batalha de campo. E aqui está ele mesmo, figura 11. É evidente. Em 1970, Alexander Solzhenitsyn seria premiado com o Nobel da Paz pela Literatura. N.M. Rothschild & Sons recebem a posição permanente para fixarem a cotação diária do preço do ouro. Isto acontecia na cidade de Londres, diariamente às 11 da manhã na mesma sala até recentemente, em 2004. 1920, Winston Churchill, de quem a mãe, Jane Jerome, era judia, significando que ele é judeu, de acordo com a suposta Torá oral dos judeus. Desde que nasceu de uma mãe judia, escreveu um artigo no Illustrated Sunday Herald, em 8 de fevereiro. Artigo, do The Guardian, o Churchill, que você não conhece. Esse movimento entre os judeus não é novo. Dos dias de Spartacus, Weishaupt, aos de Karl Marx, e até Trotsky, Rússia, Bela Kun, Hungria, Rosa Luxemburgo, Alemanha, e Emma Goldman, Estados Unidos. Esta conspiração mundial para a derrubada da civilização e a reconstituição da sociedade com base no desenvolvimento reprimido, na malevolência invejosa e na igualdade impossível, tem crescido constantemente. Foi a mola principal de todo o movimento subversivo durante o 19º século, e agora, finalmente, esse bando de personalidades extraordinárias do submundo das grandes cidades da Europa e da América agarrou o povo russo pelos cabelos de suas cabeças e tornaram-se praticamente os senhores indiscutíveis daquele enorme império. 1923, Barão Edmond de Rothschild estabelece a Associação de Colonização Judaica da Palestina. Em 1882, Edmond de Rothschild, nascido em 1845 e falecido em 1934, começou a comprar terras no sul da Síria, Palestina otomana. Ele se tornou um dos principais proponentes do movimento sionista, financiando o primeiro local, em Rishon LeZion, e promovendo a industrialização e o desenvolvimento econômico. Edmond desempenhou um papel fundamental na indústria de vinho de Israel. Sob a supervisão de seus administradores, foram estabelecidas colônias agrícolas e vinhedos, e 2 grandes vinícolas foram abertas em Rishon LeZion e Zikron, Yaakov. Em 1923, Edmond estabeleceu a Associação Palestina de Colonização Judaica, com seu filho James como primeiro presidente. A Associação Palestina de Colonização Judaica adquiriu mais de 125 mil acres de terra e montou empreendimentos comerciais para permitir que o trabalho que ele iniciou na Palestina continuasse. 1928, N.M. Rothschild e Sons financiam a expansão das ferrovias subterrâneas de Londres, juntamente com a Barings e a Schroders. A N.M. Rothschild e Sons
Ajudou a organizar o capital social da principal companhia ferroviária subterrânea de Londres para desenvolver extensões para a rede. Outros empréstimos foram emitidos em 1929 e 1930. A Underground Electric Railways Company of London Limitada tinha controle de participações em várias linhas subterrâneas e iniciou uma série de projetos para sua expansão. O mais notável desses projetos foi a extensão e melhoria da linha Piccadilly de Finsbury Park para Cockfosters, no norte, e de Hammersmith para Northfields, no oeste. 1931, N.M. Rothschild e Sons respondem à crise do Creditanstalt. N.M. Rothschild e Sons presidiu o comitê para resgatar o austríaco Creditanstalt, que havia desmoronado no início de 1931. Precipitando uma crise financeira global. O Creditanstalt foi fundado em 1855 pelo filho de Salomon Meyer Rothschild, Anselm van Rothschild, nascido em 1803, falecido em 1874. Logo se tornou o maior banco da Áustria-Hungria. No final da década de 1920, um dos principais devedores, o Steyr Werke AG, enfrentou dificuldades financeiras, com os empréstimos ruins levando a um esgotamento das finanças. Em outubro de 1929, o governo austríaco de Schubert obrigou o Creditanstalt a assumir responsabilidades que, juntamente com a simultânea quebra de Wall Street, provocaram o desequilíbrio da então maior instituição de crédito austríaca. O Creditanstalt declarou falência em 11 de maio de 1931. O banco foi resgatado, entre aspas, pela República da Áustria, pelo Banco Nacional da Áustria e pela família Rothschild. 1933, em 30 de janeiro, Adolf Hitler torna-se chanceler da Alemanha. Um atentado incendeia o prédio do parlamento. Hitler aproveita a oportunidade para suspender direitos civis e prender inimigos políticos. Nos meses seguintes, ganha o direito de promulgar leis e fecha todos os partidos e organizações não nazistas. Como chanceler, Hitler trabalhou para impedir que os oponentes do partido nazista se unificassem e tentassem formar um governo de coalizão de maioria contra ele. A oposição, contudo, não conseguia se unificar com os comunistas e socialistas, não se entendendo com os partidos sociais-democratas de esquerda. Com o impasse político se acentuando no Reichstag, Hitler pediu para o presidente Hindenburg dissolver o parlamento e convocar novas eleições para março. Em 27 de fevereiro de 1933, o prédio do Reichstag pegou fogo e ficou parcialmente destruído. Hermann Göring culpou os comunistas pelo atentado. De fato, um comunista holandês, Marinus van der Lubbe, foi capturado dentro do edifício. De acordo com o historiador britânico Ian Carter, o consenso entre os acadêmicos era que van der Lubbe possivelmente foi mesmo o responsável pelo incêndio. Outros, contudo, incluindo William L. Shirer e Alan Bullock, acreditam que os próprios nazistas foram os responsáveis, em uma operação de falsa bandeira. Toda a verdade sobre o incêndio do Reichstag provavelmente nunca será conhecida. Quase todos aqueles que sabiam disso agora estão mortos, a maioria deles mortos por Hitler nos meses que se seguiram. Mesmo em Nuremberg, o mistério não poderia ser inteiramente desvendado, embora haja evidências suficientes para estabelecer, sem sombra de dúvida, que foram os nazistas que planejaram o incêndio criminoso e o executaram para seus próprios fins políticos. Enquanto o fogo ainda estava se espalhando,
a polícia prendeu um jovem comunista holandês, Van der Lubbe, que foi encontrado no prédio abandonado em circunstâncias que deixaram poucas dúvidas de que ele era o responsável. Göring procurava um pretexto para esmagar o Partido Comunista, e declarou imediatamente que Van der Lubbe era apenas um peão de uma grande conspiração comunista, para lançar uma campanha de terrorismo para a qual o incêndio do Reichstag seria o alvo. A prisão de líderes comunistas, incluindo o búlgaro Dimitrov, durante a triagem de Leipzig, também conhecida como o inquérito do incêndio do Reichstag, com toda a publicidade que os nazistas poderiam inventar. A publicidade, no entanto, falhou. Não apenas Dimitrov se defendeu com habilidade, mas a acusação falhou completamente em provar qualquer conexão entre Van der Lubbe e os outros réus. O julgamento terminou em um fiasco com absolvição e libertação dos líderes comunistas, deixando o laranja, Van der Lubbe, a ser executado pouco depois. A conveniência do pretexto que Göring encontrou para atacar os comunistas levou muitos, incluindo o autor que lhe fala, a acreditar que a queima do Reichstag foi, de fato, planejada e executada pelos próprios nazistas. Uma versão circunstancial descreveu como um grupo de homens do Berlim SA, liderado por Karl Ernst, penetrou no prédio deserto por um túnel subterrâneo e incendiou o local. Van der Lubbe, que havia sido pego pela SA, depois de tentar atear fogo em outros prédios como um protesto contra a sociedade, foi usado como um laranja e autorizado a subir no Reichstag e iniciar um incêndio por conta própria em outra parte. No início de suas férias de verão na Europa em 1933, Samuel Untermaier, um sionista, participou de uma conferência de 3 dias em Amsterdã, de 19 a 21 de julho. Mais de 30 representantes do mundo judeu procuravam conceber estratégia para combater a perseguição da Alemanha aos judeus. Antes de voltar para sua casa das férias, Untermaier foi ao estúdio de rádio WABC, onde fez um apelo, que também foi transmitido pela Rede Columbia, no qual ele pediu para ser reforçado um boicote que já estava ocorrendo contra a Alemanha nazista. Em seu apelo, Untermaier criticou alguns de seus companheiros judeus. Como resultado, judeus por toda a América protestaram e boicotaram produtos alemães. Uma vez que os efeitos do boicote começaram a serem sentidos na Alemanha, começaram a boicotar lojas judaicas da mesma maneira que os judeus tinham feito nas lojas vendendo produtos alemães na América. A conhecida como Estrela de Davi foi pintada de amarelo e preto em entradas e janelas de varejo.
e cartazes declarando não compre de judeus. Kauf, nicht bei Juden, e os judeus são nosso infortúnio. De Juden sind unser Unglück, foram colados ao redor. Violência física contra judeus e vandalismo contra propriedades de judeus ocorreram, mas a polícia interveio apenas raramente. 1934, leis do sigilo bancário suíço são aprovadas, e torna-se uma ofensa que resulta em prisão para qualquer empregado do banco que viole o sigilo bancário. Morre Edmond de Rothschild. 1935, como maçons, Roosevelt e seu vice na época, o Wallace, já conheciam o símbolo da pirâmide representando o olho que tudo vê, o símbolo maçônico do grande arquiteto do universo. O presidente Roosevelt decidiu substituir o projeto no verso das notas de $1 por algo mais simbólico, o grande selo dos Estados Unidos, um símbolo que já analisamos várias vezes em nosso canal. No design inicial da nova nota, o selo é o inverso do que vemos hoje, com a águia em destaque à esquerda e o olho que nada vê à direita. O presidente Roosevelt demonstrou interesse pessoal no novo design. Olhando para uma versão inicial do novo verso, vemos claramente as mudanças sugeridas por Roosevelt indicadas em sua própria caligrafia e assinadas com suas iniciais, FDR. Além de inverter as posições do olho que nada vê e da águia, Roosevelt também observa que o título, o grande selo dos Estados Unidos, deve ser adicionado abaixo dos círculos. 1936, com respeito ao aumento do antissemitismo, na Alemanha, Samuel Landmann, naquela ocasião, secretário da Organização Sionista Mundial, em seu livro de 1936, Grã-Bretanha, os judeus e a Palestina, declara o seguinte sobre a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Em 1937, N.M. Rothschild and Sons, e a nacionalização das ferrovias francesas. Todos os bancos de Rothschild foram entusiastas do desenvolvimento da ferrovia, desde os primeiros dias de sua construção. O mais importante dos investimentos ferroviários franceses, dos Rothschild, foi no chemin de fer du Nord. Em 1 de janeiro de 1938, as ferrovias francesas foram fundidas em uma única entidade, a Société Nationale des Chemins de Fer, na qual o governo francês detinha uma participação de 51%. A N.M. Rothschild and Sons participou na arrecadação de 40 milhões de libras para o governo ao longo de 1937 para permitir que a fusão ocorresse. A criação da SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer Français, reuniu as antigas empresas ferroviárias Chemins de Fer de Leste, Este, Estradas de Ferro do Leste, os Chemins de Fer do l'État, Estradas de Ferro do Estado, fundidas em 1908 com os Chemins de Fer do l'Ouest. Os Chemins de Fer do Nord, Estradas de Ferro do Norte, os Chemins de Fer de Paris, em Lyon, a Méditerranée, PLM, Paris, Lyon e Ferrovias do Mediterrâneo, os Chemins de Fer de Paris, Orléans, Midi, Paris, Orléans e Ferrovias do Sul, Po, Midi, formada em 1934, a partir da fusão dos Chemins de Fer de Paris e Orléans, e Chemins de Fer Midi, administração dos caminhos de Alsácia e de Lorena, Estradas de Ferro da Alsácia-Lorena, e os sindicatos do Chemin de Fer de Grand Ceinture et de Petite Ceinture. 1938, em 7 de novembro,
Um judeu, Herschel Grindpan, assassina Ernst von Rath, um oficial da embaixada da Alemanha em Paris. O assassinato do diplomata alemão, Ernst von Rath, em 7 de novembro de 1938, em Paris, foi usado pelos nazistas como pretexto para lançar a Kristallnacht, Noite dos Cristais, o massacre antissemita, de 9 a 10 de novembro de 1938. Os Rothschild saem de Viena. Confrontado com a crescente instabilidade e ameaça aos judeus austríacos, a casa bancária de Rothschild, em Viena, S.M. von Rothschild Anzuna, encerrou em março de 1938, após a invasão nazista da Áustria. Em março de 1938, o negócio vienense foi colocado sob administração compulsória. O chefe do banco, Louis von Rothschild, nascido em 1882 falecido em 1955, foi mantido em prisão domiciliar por um ano, antes de finalmente se estabelecer nos Estados Unidos. Por conta disso que ocorreu, muitos pensam que Hitler não era um agente Rothschild, mas na verdade ele era uma oposição controlada. Se liga nessa reportagem no The Telegraph, da Inglaterra. Os documentos revelam uma história chocante. Apenas 6 meses antes de a Grã-Bretanha entrar em guerra com a Alemanha nazista, o Banco da Inglaterra entregou de bom grado 5,6 milhões de libras em ouro a Hitler, que pertenciam a outro país. O Banco da Inglaterra, como já vimos, pertence aos Rothschild. 1939, a IG Farben, abreviatura de Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG, Grupo de Interesses da Indústria de Tintas S.A., deteve um monopólio quase total da produção química na Alemanha nazista. O IG Farben foi desenvolvido em uma terra conhecida como Grüneborg-Lande. Em 1837, a propriedade passou para a família Rothschild. Esta fábrica fazia uso de 83 mil trabalhadores escravos, dentre eles judeus, e outros que os nazistas consideravam uma raça, entre aspas, inferior a eles. Curiosamente, IG Farben também criou o gás Zyklon B, que foi usado para exterminar os judeus, entre outros povos que os nazistas viam como raça, entre aspas, inferior. Em 1 de setembro, a Segunda Guerra Mundial começa quando a Alemanha invade a Polônia. A Royal Mint Refinery, que era de controle dos Rothschild, ajuda, entre aspas, na guerra. Entre 1939 e 1945, os esforços da Royal Mint Refinery foram direcionados para a fabricação de munições. Parte da Royal Mint Refinery fez peças de precisão para a artilharia, enquanto a equipe se revezava no telhado do grande edifício. A maior parte do trabalho de N.M. Rothschild and Sons foi evacuada para Tring Mansion, em Hertfordshire, durante a guerra. Tring tinha sido propriedade rural de Nathaniel Rothschild, nascido em 1840, falecido em 1915. 1940, Walter Korode, sob o pseudônimo de Hans Jürgen Kular, em seu livro Inside the Gestapo, Hitler Shadow over the World, declara o seguinte: de Maria Anna Schickeguber, avó de Adolf Hitler.
Esta declaração teve apoio de Walter Langer, em seu livro de 1972, The Mind of Adolf Hitler. The Secret Wartime Report, no qual ele declarou: há algumas pessoas que duvidam seriamente que Johann Georg Hitler fosse o pai de Alois Thyssen e Kuhler, por exemplo, afirmam que o chanceler Dollfuss ordenou que a polícia austríaca conduzisse uma investigação completa sobre a família Hitler. Como resultado desta investigação, um documento secreto foi preparado que provava que Maria Anna Schickegoba estava a viver em Viena na época que engravidou. Naquela época, ela trabalhava como criada na casa do Barão Rothschild. Assim que a família descobriu sua gravidez, ela foi mandada de volta para sua casa em Spital, onde Alois Hitler nasceu. Se é verdade que um dos Rothschild é o verdadeiro pai de Alois Hitler, faria de Adolf parte dos judeus. De acordo com essas fontes, Adolf Hitler sabia da existência deste documento e as provas incriminatórias que continha. A fim de obtê-lo, precipitou os acontecimentos na Áustria e instigou o assassinato de Dollfuss. De acordo com essa história, ele não conseguiu obter o documento na época desde que Dollfuss o havia secretizado e dissera a Schuschnigg sobre o seu paradeiro para que, em caso de sua morte, a independência da Áustria fosse garantida. Várias histórias desse caráter geral estão em circulação. 1941. A expansão japonesa na Segunda Guerra é vista com temeridade pelos Estados Unidos. Roosevelt trata de bloquear, de todas as maneiras, que seu crescimento militar e econômico. Seu primeiro passo foi anular os acordos comerciais que mantinha com o Império do Sol nascente. Inicia o embargo de petróleo e de matérias-primas minerais fundamentais para a indústria de guerra japonesa, além de congelar os créditos que o Japão possuía nos Estados Unidos. O Japão deveria recuar em todas as frentes conquistadas nos anos anteriores para que o boicote fosse suspenso, uma condição ultrajante aos olhos do imperador japonês Hirohito. O serviço secreto americano teria interceptado e decifrado mensagens dos japoneses dando conta da iminência do ataque à base naval no Havaí. Mas o então presidente Franklin Delano Roosevelt teria preferido fechar os olhos, entre aspas, para a agressão, pois queria convencer os americanos sobre a necessidade de o país se juntar aos aliados. Os Estados Unidos já ajudavam os aliados com suprimentos desde o começo da guerra. 1939. Era preciso justificar o envio de soldados americanos para um conflito até então eminentemente europeu. Mas a rivalidade com o Japão já somava anos. E assim houve o famoso ataque à base Pearl Harbor. Em nenhuma outra época os Estados Unidos haviam perdido tanta gente em tão pouco tempo. Nos dias que se seguiram, a população americana foi rapidamente tomada pela revolta e pelo desejo de vingança. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra tornou-se inevitável. 1942. Prescott Bush, o pai do futuro presidente dos Estados Unidos, George Bush Sr. e George W. Bush, tinha sua empresa moldada sob o ato de comércio com o inimigo, entre aspas. Reportagem de 2003. O avô do presidente Bush era diretor de um banco confiscado pelo governo federal, por causa de suas ligações com um industrial alemão, que ajudou a financiar a ascensão de Adolf Hitler ao poder, mostram documentos do governo. Prescott Bush foi um dos 7 diretores do Union Banking Corporation, um banco de investimentos de Nova York, de propriedade de um banco controlado pela família Thyssen.
De acordo com documentos recentemente desmembrados do National Archives, analisados pela Associated Press, Fritz Thyssen foi um antigo patrocinador financeiro de Hitler, cujo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou seja nazista, que Thyssen acreditava ser preferível ao comunismo. O restante do texto deste parágrafo tenta neutralizar a situação para Prescott Bush, mas o final do texto diz algo esclarecedor. O Union Banking foi apreendido pelo governo em outubro de 1942, sob o ato de negociar com o inimigo. Na reportagem de 2004, no The Guardian, como o avô de Bush ajudou a ascensão de Hitler ao poder. Rumores de um elo entre a primeira família dos Estados Unidos e a máquina de guerra nazista circularam por décadas. Agora, o Guardian pode revelar como as repercussões de eventos que culminaram em ações sob a lei de negociar com o inimigo ainda estão sendo sentidas pelo atual presidente. O avô de George Bush, o falecido senador americano Prescott Bush, era diretor e acionista de empresas que se beneficiaram do envolvimento com os financiadores da Alemanha nazista. O Guardian obteve confirmação de arquivos recém-descobertos nos arquivos nacionais dos Estados Unidos, de que uma firma da qual Prescott Bush era diretor estava envolvida com os arquitetos financeiros do nazismo. Seus negócios, que continuaram até que os bens de sua empresa foram confiscados em 1942, sob o ato de negociar com o inimigo, levaram mais de 60 anos para uma ação civil por danos causados na Alemanha contra a família Bush por 2 ex-trabalhadores escravos em Auschwitz, e é um murmúrio de controvérsia pré-eleitoral. As evidências também levaram um ex-promotor de crimes da guerra nazista dos Estados Unidos a argumentar que a ação do falecido senador deveria ter sido motivo para ser processado por dar ajuda e conforto ao inimigo. Texto do New York Herald Tribune, 31 de julho de 1941. Thyssen tem $3 milhões nos cofres de Nova York. Union Banking Corporation pode ter escondido ovos no ninho para poderosos nazistas que ele já apoiou. Por M. J. Rakusin. Nas marés da guerra econômica que agora se abateu sobre o mundo, o New York Herald Tribune descobriu que Fritz Thyssen, o industrial alemão que foi patrono original de Adolf Hitler em uma escala pródiga de uma década, tem $3 milhões salgados nos cofres do banco no centro de New York. Na colônia americana dos negócios de Thyssen, talvez o mais interessante seja o Union Banking Corporation, número 39 da Broadway, guardiã nominal do depósito de $3 milhões, uma espécie de ninho de ovos para Thyssen, ou talvez para alguns de seus amigos nazistas quando os dias problemáticos atuais terminarem. Entre outros interesses da Thyssen em Nova York, estão meia dúzia de empresas envolvidas nos negócios de navegação, exportação e importação, concentrando-se principalmente nas indústrias de carvão e aço, e operando sob a ala da Union Banking Corporation. Essas organizações fizeram um negócio próspero de arrecadar dólares para Thyssen nos anos anteriores, mas foram praticamente paralisadas durante o último ano pela guerra.
Rothschild, nos Estados Unidos. Durante a guerra, membros da família francesa Rothschild fundaram a Amsterdam Incorporated, uma joint venture, que é um acordo entre duas ou mais empresas que estabelece alianças estratégicas por um objetivo comercial comum, por tempo determinado, em Nova York com Pearson, Heldring e Pearson, de Amsterdã. Esta empresa acabou por se tornar Rothschild Inc., com o apoio da Anne M. Rothschild Sons, em Londres. O atual presidente dos Rothschild, o Barão David de Rothschild, nasceu em Nova York em 1942. 1943. No livro, as vítimas do Holocausto acusam documentos e testemunhos sobre crimes de guerra judaicos do Rabbi Moshe Schonfeld, tem registrado o relato do sionista Itzhak Greenbaum, chefe do Comitê de Resgate da Agência Judaica, em que escreveu em seu livro, com o título Em Dias de Holocausto e Destruição. Quando eles me perguntaram, você não poderia dar dinheiro aos fundos do United Jewish Apion para o resgate de judeus na Europa? Eu disse, não. E digo novamente, não. Deve-se resistir a essa onda que leva às atividades sionistas importância secundária. Ele, Itzhak Greenbaum, também disse, e o registro está no livro dos judeus ultra-ortodoxos, do Neturei Carta, anti-sionistas, e segundo a capa do livro, o The Tragic Irony, foi publicado para a conferência de imprensa do Memorial de Auschwitz, realizada com sobreviventes anti-sionistas do Holocausto e porta-vozes do Neturei Carta International, em 27 de janeiro de 2014, em Berlim, Alemanha. Voltando, segue trecho do livro com mais uma fala bem comprometedora de Itzhak Greenbaum. Em resposta ao pedido do rabino Itzhak Itzhak Meir Levin, um líder ultra-ortodoxo do Agudá em Israel, que declarou: pegue o dinheiro do Fundo Nacional Judaico. Você não vai parar o trabalho na Palestina durante esse período, quando eles estão assassinando e abatendo judeus a centenas de milhares, até milhões. Não estabeleça novos assentamentos, pegue o dinheiro para essas necessidades. Greenbaum respondeu em 18 de janeiro de 1943. Deixe-os dizer que sou antissemita. Deixe-os dizer o que eles quiserem. Eu não exigirei que a agência judaica aloque uma quantia de 300 mil ou 100 mil libras esterlinas para ajudar os judeus da Europa. E eu acho que quem quer que exija essas coisas está realizando um ato antisionista. Ele ainda foi mais além. Observe esta captação do site The True Torah Jews, os verdadeiros judeus da Torá, tradução literal. Observe mais um absurdo dito pelo sionista Itzhak Greenbaum. Item 10. É verdade que durante as negociações mencionadas acima, Chaim Weizmann, o primeiro estadista judeu, declarou: a parte mais valiosa da nação judaica já está na Palestina e os judeus que moram fora da Palestina não são importantes demais. Da coorte de Weizmann, Greenbaum ampliou essa afirmação com a observação: uma vaca na Palestina vale mais do que todos os judeus da Europa. Toda a ideia do apoio sionista para o massacre de judeus inocentes foi para assustar os sobreviventes de modo a levá-los a crer que o único lugar seguro era Israel. Na época palestina, 1944, em 6 de novembro, Lord Mooney, ministro britânico residente no Oriente Médio, foi assassinado em Cairo por 2 membros do grupo terrorista sionista, Lehi, acrônimo hebraico para Lohamei, Herut, Israel, Lutadores para a Liberdade de Israel, também conhecido como Stern Kung, liderados pelo futuro primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Shamir. Ele é também responsável pela tentativa de assassinato contra Harold McMichael, o alto comissionário do mandato britânico da Palestina neste mesmo ano.
Interessantemente, ele também é o mentor de um outro bem-sucedido assassinato este ano contra o representante das Nações Unidas no Oriente Médio, Count Folke Bernadotte, que embora ele tinha conseguido libertar 21.000 prisioneiros dos campos da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, era visto por Yitzhak Shamir e seus colaboradores terroristas como um antisionista. 1945, o final da Segunda Guerra Mundial acontece. E depois de muito sangue derramado, os Rothschild dão um gigante passo rumo ao seu alvo de dominação global quando a Segunda Liga das Nações é criada, chamada agora de Organização das Nações Unidas, a ONU. 1946, Ben-Gurion concordou que a Haganah, que era uma organização paramilitar judaica de caráter sionista, poderia cooperar com o Irgun de Menahem Begin, que era uma organização sionista que pregava a luta armada como única alternativa para a criação do Estado de Israel. Begin lutava contra os britânicos, que continuaram a restringir a imigração judaica. Ben-Gurion inicialmente concordou com o plano de Begin de realizar um atentado em 1946 no Hotel Rei Davi, com a intenção de assustar os militares britânicos lá hospedados. No entanto, quando os riscos de assassinato em massa se tornaram aparentes, Ben-Gurion supostamente disse a Begin para cancelar a operação. Mas aí, já era tarde. O atentado ao Hotel Rei Davi foi um ataque à bomba ao referido hotel situado na cidade de Jerusalém, na então região da Palestina, ocorrido em 22 de julho de 1946, tendo como perpetradores os membros de uma organização sionista denominada Irgun. O hotel servia de residência dos familiares de funcionários do governo britânico na Palestina. O ataque foi organizado por Menahem Begin, que mais tarde ocupou o cargo de primeiro-ministro de Israel por 2 vezes. O ataque terrorista resultou na morte de 92 pessoas, 28 britânicos, 41 árabes, 17 judeus e 5 de outras nacionalidades, e ferimentos graves em outras 45 pessoas. Este atentado foi considerado um ato de terrorismo, tendo a referida organização militar Irgun sido denominada como uma organização terrorista. Em julho de 2006, o primeiro-ministro do Israel sionista, Benjamin Netanyahu, e outros políticos da direita israelense participaram num evento comemorativo do 60º aniversário do atentado. O grupo colocou uma placa comemorativa no hotel prestando homenagem ao Irgun. O acontecimento gerou descontentamento por parte do Reino Unido, cujo embaixador em Israel lamentou o fato do município ter autorizado a colocação da placa, reforçando que o evento de 1946 tratou-se de um ato de terrorismo. Apenas para colocar em perspectiva a gravidade do ataque contra o Hotel Rei Davi, era na época o maior número de mortos como resultado de uma única ação terrorista, e só foi superada quase 40 anos depois pelo bombardeio do quartel dos Estados Unidos em Beirute, em 1983. No final da guerra, o barão Philippe de Rothschild concebeu a ideia de dedicar a safra de Mouton Rothschild ao ano da vitória, com um painel ilustrado no rótulo. A ideia logo se tornou uma tradição e, a partir de 1945, um artista contemporâneo foi contratado para ilustrar o rótulo. Com um trabalho original, o rótulo de vinho Chateau, Mouton, Victory e Air, o ano da vitória de 1945, foi projetado por Philippe Julien, que representou um simples V para a vitória cercada por uma guirlanda de videiras. Disse que o Mouton ano 45 foi uma das maiores safras de Mouton. Entre a guerra, sai guerra, os Rothschild sempre saem vitoriosos, independente do resultado. Também neste ano, os Rothschild da França adquirem Paris-Orléans. Após a Segunda Guerra Mundial, a família Rothschild assumiu as ruínas.
da antiga empresa ferroviária Paris-Orléans e transformou-a em uma holding, que é uma forma de sociedade criada com o objetivo de administrar um grupo de empresas para suas atividades bancárias e investimentos corporativos. A Compagnie du Chemin de Fer de Paris, Orléans, foi formada em 1838 para construir e operar uma linha ferroviária entre Paris e Orléans. Em 1938, a empresa foi nacionalizada com 5 outras empresas para se tornar parte da Société Nationale des Chemins de Fer Français. A parte da empresa que não foi nacionalizada permaneceu como uma simples empresa imobiliária. Paris-Orléans foi renomeada Rothschild e Companhia em 2015. 1947, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em maio de 1947, a ONU, a pedido do Reino Unido, criou o UNSCOP United Nations Special Commission Palestine para elaborar o plano de partição da área do Mandato Britânico da Palestina. O plano consistia na partição da banda ocidental do território em 2 estados, um judeu e outro árabe, ficando as áreas de Jerusalém e Belém sob controle internacional. Os judeus ficaram com 57% do território, e os árabes, que eram maioria na região, apenas com 43%. Após a Segunda Guerra Mundial, a criação do Lar Nacional Judeu passou a ser vista pela opinião pública como uma forma de reparação pelo Holocausto. Em julho de 1947, forças britânicas interceptaram o navio posteriormente denominado Êxodos 1947, que levava ilegalmente 4.500 refugiados judeus para a área do mandato, violando as restrições à imigração judia estabelecidas pelo chamado Livro Branco de 1939, que foi um texto publicado pelo governo britânico de Neville Chamberlain em maio de 1939, e que determinava o futuro imediato do mandato britânico da Palestina, até que se tornasse efetiva a sua independência. A viagem fora custeada por um grupo de judeus americanos. O caso obteve grande repercussão na mídia, provocando comoção internacional e fortalecendo a posição das organizações sionistas, que lutavam pela criação de um Estado judeu. Assim, poucos meses depois, na sessão de 29 de novembro de 1947, como chefe da delegação brasileira na recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU, o brasileiro, maçom e simpatizante do sionismo, Oswaldo Aranha, presidiu a segunda Assembleia Geral da ONU, que votou o plano da ONU para a partição da Palestina de 1947, que mais tarde culminaria na criação do Estado de Israel, fato que rendeu a Aranha eternas gratidões dos judeus e sionistas por sua atuação. You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. We will start it now. Argentina, abstention. Brazil, yes. France, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. The resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
As the result was made public, a wave of ecstasy swept over the Jews of Palestine. Inclusive o atual presidente do Brasil, o servo do sionismo, Jair Bolsonaro, citou o feito do também sionista e maçom, Oswaldo Aranha. A agência judaica aceitou a resolução, embora não tivesse ficado satisfeita com as soluções propostas para as restrições à imigração judia da Europa e os limites territoriais do futuro Estado judeu. Já os árabes palestinos, assim como os Estados árabes, não aceitaram o plano, pois consideraram que a proposta contrariava a Carta das Nações Unidas, segundo a qual cada povo tem o direito de decidir seu próprio destino, e declararam sua oposição a qualquer plano que propusesse a separação, segregação ou divisão do seu país, ou que atribuísse direitos ou estatutos especiais e preferenciais a uma minoria. Imediatamente após a adoção da resolução pela Assembleia Geral, eclodiu uma guerra civil, e o plano não tinha sido implementado ainda. Ainda neste ano, Edmund Leopold de Rothschild, nascido em 1916 e falecido em 2009, tornou-se sócio da N.M. Rothschild, o primeiro filho de Lionel de Rothschild, nascido em 1882, falecido em 1942, e Mary Louise Blair, nascida em 1892, falecida em 1975. Ed, como era conhecido, foi criado em Exeter, em Hampshire. Depois de Cambridge, em 1937, Ed foi enviado por seu pai em uma turnê de 18 meses ao redor do mundo. Ele retornou à Inglaterra em maio de 1939 e trabalhou na N.M. Rothschild Sons até a eclosão da guerra, em setembro, e ele se juntou ao exército britânico. Depois da guerra ele voltou a trabalhar na N.M. Rothschild Sons, orientado por seu tio Anthony Gustav de Rothschild. Ele desempenhou um papel fundamental no sucesso contínuo do banco, e tornou-se seu presidente de 1970 a 1975. 1948, e assim, uma vila localizada a 5 quilômetros do oeste de Jerusalém. Em 9 de abril de 1948, cerca de 120 homens dos grupos terroristas Jebum e Lehi atacaram essa vila. Eles massacraram entre 100 e 120 habitantes da vila, principalmente civis. 47 واحد قتلوه أول يوم. هذا من الليلة تبعتنا لحالنا. أنا كنت عمري 8 سنين، كانت الساعة 5، كنا نايمين، دخلوا على البيت ورش أبوي قتلوه. أمي راحت أسيرة، جبت أخوي ومشيت من السرير، رحنا مع جيراننا هربنا، وإحنا هاربين على عين كارم. في اللي سيد عمره 70 سنة كان مقتول ومرمي في الأرض، أثرت فيها سيدي أبوي، وقتلوا جميع الناس، منهم خالي أخو أمي كان عمره 30 سنة. طلعوهم انت كتير لأنه تذكرت أبوي. تذكرته كتير أبوي، بكيت كيف كان يقعد ويحط الأرجيلة ويقعد على البرندة، كان يقعد عليها ويأرجل. طبعا البيت أثر فيا كتير، البيت ذكرته، يعني
كل إشي بتذكره. ففيش صعوبة يعني، كانت نروح على المدرسة ونيجي معنا. هاي أنا عمري 15 سنة فيها. Hi Zainab. Teta describes the story, how she recounts it. She does it without any kind of hatred in her heart. So for someone who lost so much from there, it's interesting to see that she doesn't have intolerance of people that were intolerant to her. There's a lot of suffering, but there's also a lot of hope and resilience that's there too. I'm definitely going to go back, and I always tell my kids I'm going to be that ship that anchors in the sea, and hopefully I will bring them there. I'm going to do everything in my... O massacre levou à indignação da comunidade internacional, tanto mais que a imprensa da época chegou a relatar que o número de mortos era de 254. De acordo com o historiador Benny Morris, uma importante repercussão ocorreu dentro da população árabe dos estados árabes vizinhos, o que, mais uma vez, aumentou sua pressão sobre os representantes desses estados para intervir e vir em socorro dos árabes palestinos. Muitos dizem que forças de assalto meses antes da declaração de independência de Israel estavam expulsando os palestinos de suas casas. O polêmico escritor e cientista político judeu, que perdeu quase toda sua família na Segunda Guerra Mundial, Norman Finkelstein, disse que esses grupos armados utilizaram de meios indiscriminados e invariavelmente cruéis para expulsar e amedrontar a população da Palestina. A respeito da expulsão dos palestinos, Finkelstein nos informa. É necessário considerar que os palestinos abandonaram suas casas em épocas diferentes, o que tem tornado os dados do período imprecisos sobre a quantidade desses refugiados, pois a região da Palestina encontrava-se em constante estado de guerra, além de uma censura rigorosa. A esse respeito, o historiador Benny Morris escreveu: as causas e a responsabilidade por este êxodo são tópicos altamente controversos entre os comentaristas sobre o conflito, e até mesmo historiadores especializados nessa época. Efraim Kashi atribui o êxodo principalmente às instruções das autoridades árabes para escapar, enquanto outras argumentam que uma política de expulsão foi organizada pelas autoridades do Ishuve e implementada pela Haganah. Vejamos este exemplo. Quando se trata de reconstruir essa parte de um processo histórico em que a ideologia intangível se torna a realidade tangível, há duas opções que nós, como historiadores, podemos escolher. No caso da Palestina de 1948, a primeira seria chamar a atenção do leitor para a consistência dos líderes sionistas, de Herzl até Ben-Gurion, em seu desejo de esvaziar o futuro Estado judeu de tantos palestinos quanto possível, e então descrever como isso se relaciona com as expulsões reais perpetradas em 1948. Aos palestinos que abandonaram
ou foram expulsos das áreas ocupadas pelos israelenses, não foi permitido o regresso às suas casas. A ONU estimou que cerca de 711 mil árabes tornaram-se refugiados como consequência do conflito. Este é um documento oficial da ONU. A estimativa do especialista em estatística, que o comitê acredita ser tão precisa quanto as circunstâncias permitirem, indica que os refugiados do território controlado por Israel totalizam aproximadamente 711 mil. O fato de haver um número maior de recebedores de ajuda parece ser devido, entre outras coisas, à duplicação de cartões de racionamento, ao acréscimo de pessoas que foram deslocadas de áreas que não sejam controladas por Israel, e de pessoas que, embora não sejam deslocadas, são destituídas. Em 14 de maio, poucas horas antes de se extinguir o mandato britânico, e já em meio a uma guerra civil entre árabes e judeus, foi declarada a independência do Estado de Israel. Minutos depois, os Estados Unidos, com o presidente Mason Perry Truman, reconhece Israel. A Casa Branca emite a seguinte declaração: este governo foi informado de que um Estado judeu foi proclamado na Palestina, e o reconhecimento foi solicitado pelo governo provisório do mesmo. Os Estados Unidos reconhecem o governo provisório como autoridade de fato do Estado de Israel. O judeu Ashkenazi, Davi Ben-Gurion, um dos pais fundadores de Israel, e também seu primeiro-ministro por vários anos, descreveu os objetivos sionistas em seu diário, 21 de maio de 1948, como segue. It's 67 words long, it's 100 years old, and it changed the course of history for the Middle East and the Jewish people. Possui 67 palavras, tem 100 anos de idade, e mudou a história do Oriente Médio e do povo judeu. The Balfour Declaration, the expression of the British government's support for a Jewish home in Palestine, was sent by British Foreign Secretary Arthur Balfour to the Second Lord Rothschild. A Declaração de Balfour, a expressão do governo britânico, em apoio a um lar judaico na Palestina, foi enviada pelo ministro britânico do exterior Arthur Balfour, ao Lord Rothschild II. I'm here in Buckinghamshire at Waddesdon Manor to speak with the Fourth Lord Rothschild about the Balfour Declaration, what it means for Britain, for the Jewish people and the Rothschild family. Estou aqui para falar com o Lord Rothschild IV sobre a Declaração Balfour e o que a mesma significa para a Grã-Bretanha, o povo judeu e a família Rothschild. The Foreign Office, November 2nd, 1917. Do Escritório do Exterior, 2 de novembro de 1917. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. Caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade,
a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete por ele aprovada. So it's possibly the most famous letter in modern Jewish history, and it begins with 3 words: Dear Lord Rothschild. É possivelmente a carta mais famosa da história moderna judaica, e começa com 3 palavras: Caro Lord Rothschild. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great uncle Walter? Porque essa carta foi enviada pelo secretário exterior ao seu tio Walter. It's an interesting question because he was really interested in ornithology, although he became interested in Zionism. I think the reason was this, that É uma pergunta interessante porque ele se interessou pelo sionismo, e creio que foi por essa razão. it was primarily a movement from Eastern Europe, but they didn't clarify who was in charge of that movement. And in addition, it was, after all, in Great Britain. So they felt that the Rothschild family should be the one to whom it was addressed. Foi primeiramente um movimento do leste europeu, mas eles nunca deixaram claro quem estava encarregado do movimento, e também ocorria na Grã-Bretanha. E eles sentiram que era para a família Rothschild que eles deveriam direcionar a carta. And Walter was Lord Rothschild, and he was a Zionist. And those really are the background reasons. E Walter era um Lord Rothschild e era um sionista. Essas foram as principais razões. So Walter received the Balfour Declaration, and I have a copy here. And I wonder if I could possibly ask you to read it for us. Assim que Walter recebeu a Declaração de Balfour, e eu tenho uma cópia aqui, pergunto se poderia lê-la para nós. Yes, indeed. Yeah. I'm going to put on my spectacles to make sure I read it accurately. Sim, claro. Deixe-me colocar meus óculos para poder ler de forma adequada. His Majesty's government view with favour the establishment of Palestine as a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Yours, Arthur Balfour. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento, na Palestina, de um lar nacional para o povo judeu, e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país. Desde já, declaro-me extremamente grato a Vossa Senhoria, pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista, Arthur Balfour. And here it is, the Balfour Declaration. What do you feel when you see it here? E aqui está a Declaração de Balfour. O que você sente quando olha para ela? I genuinely feel it's one of the most extraordinary moments in the history of the Jewish people. If you think it took 3,000 years to get to this. É um dos momentos mais extraordinários da história do povo judeu. Levou 3.000 anos para chegar a isso. And of course the Rothschild family then as now filled 2 roles, because it wasn't just a leader of diaspora Jewry, it also played a very significant role in the early years of the establishment of the pioneer communities in Israel as well. A família Rothschild, desde então, tem realizado 2 papéis, porque não foi apenas liderar a diáspora judaica, também teve um papel muito significativo nos primeiros anos do estabelecimento das comunidades pioneiras em Israel. I just want to revisit for a moment your cousin Dorothy, who you mentioned.
who at an extraordinarily young age, still in her teens, played such a critical role as a go-between and a facilitator for Chaim Weizmann. E apenas gostaria de falar um momento sobre sua prima Dorothy, que em uma idade extremamente jovem, teve um papel crítico e facilitador para Chaim Weizmann. Can you say a little bit about that? Bom, ela se casou com meu primo Jimmy quando eu tinha 17 anos. So this is, Bem, aqui está sua prima Dorothy. Dolly. Yep, Mrs. James de Rothschild. And from her teenage years E onwards, desde a sua adolescência ela apoiou bastante Israel. Sim, apoiou muito. Ela adorava seu marido, que estava comprometido com a causa. E foi por causa dele que ela se interessou. E quando fez com muita paixão. E depois da morte dele, ela se interessou ainda mais. Ela queria levar a cabo os desejos dele. Chaim Weizmann foi um dirigente sionista britânico, muito importante, e o primeiro presidente do Estado de Israel. Já vimos falar dele neste vídeo anteriormente. E você pode ver as cartas dela a Weizmann e de Weizmann a ela, quando ela tinha apenas 17 anos. E o que ela fez foi crucial e importante. Conectou Weizmann com a elite britânica. Eu acho que ela também o treinou em como lidar com eles, disse o entrevistador. Sim, ela fez isso. Ela disse a Weizmann como ingressar na elite britânica. So I'm here in the Waddesdon Manor archives, where there Bem, is aqui a estou nos treasure trove arquivos, onde há um tesouro de documentos da época da Declaração de Balfour. We have the correspondence here. Temos a correspondência entre a jovem Dorothy e seu marido, James, conhecido como Jimmy. E realmente é uma história de amor. Aqui temos cartas descrevendo seus acordos com líderes sionistas. Seus conselhos e sugestões a respeito das conferências do movimento sionista. E aqui temos uma carta da jovem Dorothy, enviada ao Dr. Weizmann, onde ela fala de encontros que ela conseguiu para ele. And as we've heard, she was helpful in training and preparing him to enter into the highest echelons of British society to advance the cause of the Zionist movement. E, como vimos, ela ajudou a treiná-lo e prepará-lo para enfrentar as altas esferas da sociedade britânica para então avançar na causa sionista. A bandeira de Israel é então revelada. Apesar de tremenda oposição, o emblema na bandeira é uma versão azul do hexagrama vermelho ou sinal vermelho dos Rothschild. Para dar mais uma forte impressão do nacionalismo, entre aspas, judaico, pois o azul destina-se a simbolizar as listas de um taliti, o tradicional manto de oração judaico. Na Bíblia, os israelitas são ordenados a ter sobre as franjas de cada canto de seu tzitzit cordão azul, terrelet, em hebraico, um corante azul, que muitos dizem vir do caracol, ou de plantas. Eis o mandamento. O hexagrama original vermelho é substituído pelo azul, por conta de sugestão da identidade nacionalista, entre aspas, judaica, na bandeira para aludir símbolos judaicos, como talit e tzitzit. O mesmo hexagrama que esteve em 1744, pendurado na porta de entrada da casa bancária de Moses Anschel Bauer, o pai de Meyer Anschel Bauer,
posteriormente Meyer, Anshel, Rothschild, o famoso e considerado patriarca da família. Este mesmo hexagrama continua acompanhando os Rothschild. Este brasão é de 1822, e observe que o hexagrama continuou na jornada da família. Acompanhou a família até os dias modernos na bandeira do Estado sionista de Israel.